Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Coração de Judas. Quando olhamos aqui para o nosso guia de estudos, nós percebemos na história desse indivíduo que teve um privilégio único. Ele, juntamente com outras 11 pessoas, tiveram a oportunidade de fazer parte de um grupo seleto que durante 3 anos e meio andou com Jesus, comeu com ele, conviveu com ele, ouviu dos seus próprios lábios os ensinamentos mais profundos, mas que ao mesmo tempo permitiu que no seu coração um desejo muito grande de cobiça crescesse cada vez mais. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos, e Ellen White vai identificar o momento do chamado de Judas, ou que Judas se colocou à disposição para seguir a Jesus, como aquele momento em que a Bíblia vai mencionar que um escriba se aproximou de Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha, as aves do céu têm os seus ninhos e até as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aquele indivíduo, segundo Ellen White, era ninguém menos do que o próprio Judas, que ouvindo a mensagem de Jesus e reconhecendo que ele realmente era o Messias, decide que iria servir a Jesus. É claro que ele, juntamente com os demais discípulos, e os evangelhos deixam claro exatamente isso, tinha um sentimento não tão cristão assim, né? Porque todos eles estavam interessados em ter uma posição de destaque quando Jesus estabelecesse o seu reino, na perspectiva de Judas, um reino terrestre. Judas queria ser um dos seus ministros. Ele entendeu que Jesus Cristo, naquele momento em que estava reunindo os seus discípulos, quando ele mesmo se coloca à disposição para seguir a Jesus, ele entende que Jesus estava sendo simplesmente assim um pouco, quem sabe, mais politicamente correto, não tentando chamar atenção sobre si, porque ele era um indivíduo muito humilde, mas ele esperava ter grandes vantagens no reino de Jesus. Não tem nada de errado. Queremos receber as bênçãos de Deus dentro do seu reino, não tem nada de errado. Queremos receber da parte de Deus aquelas coisas boas que ele prometeu que viria sobre aqueles que o seguissem. Mas nós não podemos fazer disso uma razão tão importante no sentido de que se em determinado momento uma bênção de prosperidade não vier, que nós deixemos de seguir ao Senhor. Judas percebeu que em alguns momentos Jesus Cristo estava perdendo algumas oportunidades muito grandes, pelo menos na perspectiva dele. Quando, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, João vai mencionar que uma grande multidão quis fazer de Jesus rei. Um dos principais discípulos que esteve instigando o povo para fazer de Jesus rei à força foi o próprio Judas. Quando ele viu aquele momento em que Cristo Jesus estava tendo os pés lavados por Maria Madalena, no domingo à noite da semana em que Cristo Jesus seria morto, quando ela pega um frasco feito de alabastro, dentro contendo um grande perfume, um perfume que custava realmente muito dinheiro, ele olha para aquela situação e ele percebe que realmente era impensável uma coisa daquela acontecer, porque aquilo era um desperdício. E Jesus vai repreendê-lo publicamente dizendo: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas essa mulher fez uma coisa tremenda. Ela ungiu o meu corpo antes do sepultamento. E aonde esse evangelho for pregado, o nome dela vai ser lembrado pelo que ela fez. Na própria noite em que Jesus foi traído, Judas foi procurar, já tinha procurado anteriormente, alguns dos líderes do povo, dizendo: o que é que vocês vão me dar para eu poder entregar a vocês Jesus? E eles combinam um preço, o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E Jesus Cristo vai dizer para Judas: Judas, o que você tem para fazer, faz depressa. E naquele momento o diabo entrou dentro dele e ele, movido agora pelas forças do mal, ele vai tratar de tudo para entregar Jesus Cristo. Quando você percebe a história de Judas, você percebe que foi uma história terrível, mas uma história que teve como primórdio, como primeiro ato, a cobiça no coração desse homem. No nosso guia de estudos, nós encontramos aqui um texto de Ellen White, do livro das Exatas Nações, nas páginas 573 e 574, onde ela diz o seguinte: Judas amava o grande mestre e ansiava estar com ele. Tivera o desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso
por sua ligação com Jesus. O Salvador não havia afastado Judas, dera-lhe um lugar entre os 12, confiou-lhe a obra do evangelista, concedeu-lhe poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Entretanto, Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Jesus. No seu coração ainda havia a cobiça. Então estamos falando de alguém que foi usado por Cristo, que fez grandes milagres. Ele foi enviado junto com os 70. Mas a cobiça nunca foi afastada do seu coração. Você percebe como esse pecado é um pecado perigoso e que pode fazer com que as pessoas se afastem tanto do caminho do Senhor? Judas, a sua história foi mencionada por uma razão, como um aviso do perigo que corremos quando deixamos que a cobiça tome conta do nosso coração. Ela não é, aliás, o nosso guia de estudos ainda diz assim: todos temos defeitos de caráter que, se submetidos, podem ser vencidos através do poder de Deus. Mas Judas não foi submisso a Cristo. E o pecado da cobiça, que ele poderia ter vencido por meio do poder de Cristo, o venceu, com resultados trágicos, o que trouxe após si uma grande quantidade de pecados que talvez ele não teria cometido se lá no começo ele tivesse tão somente permitido que Deus vencesse o pecado da cobiça. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus para que nos ajudasse a podermos entender o perigo que nós corremos quando deixamos no nosso coração o perigo da cobiça tomar conta. Eu separei aqui 5 pedidos que foram mencionados no nosso chat, para podermos orar juntos por eles. Aliás, eu incentivo a fazer exatamente a mesma coisa. Entre os nossos amigos e irmãos que têm colocado pedidos ali no chat, escolha 5 nomes e ore por eles. Eu queria selecionar, entre todos os que foram mencionados, eu selecionei aqui 5 nomes. O Benedito Moraes, ele pede pela esposa e filhos, e o desejo dele é que eles se entreguem a Jesus, que a esposa e os filhos se entreguem a Jesus. Então eu quero orar pelo Benedito Moraes nesse momento. Pela Ana Carneiro, ela pede oração por toda a família, pede oração pelos filhos, pelos netos, enfim, por toda a família. A Tânia Silveira, ela pede pelo filho que está envolvido com drogas. Ela pede pela libertação desse mesmo filho. Eu quero orar. Você percebe que os primeiros 3 pedidos foram sobre famílias que estão buscando aqui uma intervenção da parte de Deus. Eu selecionei aqui também o pedido do Israel Souza. O Israel Souza, ele pede sabedoria para todos os irmãos e irmãs que têm acompanhado o estudo da lição da Escola Sabatina, para que, de alguma forma, sejam blindados pela palavra de Deus e não serem enredados pelas teorias falsas, pelos falsos evangelhos que têm, de alguma forma, feito com que tanta gente se desvie do caminho do Senhor. E termino com o pedido da Paulina Cardoso, que ela pede pelo filho, o César. Eu quero orar por esses pedidos e, ao mesmo tempo, por todos esses que foram colocados aí no nosso chat. Una-se a mim em oração. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, porque nela somos incentivados a cuidar do nosso coração. Judas foi um exemplo terrível. Não queremos deixar que a cobiça cresça no nosso coração como cresceu no coração de Judas. Então nos ajude a permanecermos fiéis a Ti. Nos colocamos nas Suas mãos, bem como também cada um dos pedidos que foram aqui mencionados. Muita gente pedindo por familiares. O Senhor conhece aquilo que vai no coração de cada um. Te peço que o Senhor possa intervir em cada um dos casos, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?